Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na bênção e na paz do Mestre Jesus? Muito bem, eu venho aqui para fazer uma pequena reflexão em razão do fato de que alguns dias atrás uma pessoa pregou em nossa igreja e eu não estava presente, alguns irmãos que estavam ficaram preocupados com o conteúdo e como ficou gravado no nosso canal, eu tive a oportunidade de assistir às reflexões do irmão. São algumas reflexões interessantes, curiosas, mas elas me trouxeram alguma preocupação. Então eu estou aqui fazendo algumas considerações em resposta aqui ao meu querido e amado irmão, para que ele possa considerar as suas colocações sobre esse assunto e para esclarecer a igreja também, né, desses pontos que não é um assunto assim, não é um ponto de salvação, mas é um ponto que diverge da essência daquilo que, como adventistas, como cristãos, nós cremos, tá certo? Então vamos aqui a essa reflexão, algumas considerações. O tema que o irmão apresentou é o sangue de Jesus versus o sangue de Adão. Então, algumas ideias básicas daquilo que ele apresentou, eu vou tentar sintetizar, resumir o máximo daquilo que ele falou, tentar reproduzir aquilo que ele disse e considerar naquilo que não se harmoniza com o que a palavra de Deus diz. Então ele diz essencialmente que Adão foi criado e ele não tinha sangue. E depois que Adão pecou, ele passou a ter sangue. E que o sangue é o pecado. Então todos nós carregamos dentro de nós o pecado, porque todos nós temos a corrente sanguínea correndo dentro da gente. E que Jesus, ele carregou os nossos pecados até a cruz. Mas quando na cruz saiu dele sangue e água, então o pecado saiu dele também para ele poder voltar para o céu com o corpo glorioso. E o corpo glorioso, não, o corpo dos remidos não tem sangue. Então, resumidamente, foi isso que o irmão falou, né? Vamos agora então considerar algumas coisas, dentro de algumas frases e algumas afirmações e alguns textos que ele apresentou. A primeira coisa que ele coloca, ele traz o texto hebraico para reflexão. A palavra Adam e Dan. Então ele diz que a palavra Hadami, ou Hadami, é pessoa, em hebraico. Adão é vermelho, que é Adão, e Dan, que é sangue. E ele faz essa introdução, mas a introdução que ele faz está desconexa do contexto, porque as três palavras existem, mas elas não dão nenhuma justificativa para dizer que Adão não tinha sangue. A palavra, quando qualquer comentarista bíblico que você pegar do hebraico, quando se refere a Adão, homem vermelho da terra, o significado mais tenso do nome Adão, não se refere à sua cor interior, mas à sua aparência física, porque ele foi tirado da terra. É quase como se fosse um homem assim, quase de marrom, avermelhado, uma pache. Então, a expressão do nome hebraico não se refere ao sangue, embora Dan possa significar sangue, mas Hadami e Adão se referem a esse aspecto físico de Adão. Outra coisa, nós não encontramos nenhum texto na literatura bíblica, nem no Espírito e Profecia, nem nos comentaristas teológicos, a ideia de que Adão foi criado sem sangue e que o sangue só foi incorporado em Adão a partir do seu pecado. Então, isso é uma inferência, isso é uma dedução, que você não tem nenhuma referência bíblica. Então, quando o irmão diz, ele faz essa afirmação na sua fala, provavelmente Adão não tinha sangue. Então, houve uma mudança biológica, fisiológica de um homem que existia, a sua própria vida era derivada de Deus, mas não nas características fisiológicas e biológicas pós-pecado. Então essa inferência não tem nenhuma justificativa, nenhuma base científica, nem bíblica, nem teológica para se afirmar. Não há razão por que dizer que Adão não tinha sangue. Até que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus como Deus, que o deu, dá a origem do homem nas suas características totais como ser humano, como é hoje. Então, o uso das palavras hebraicas para
justificar o vermelho do sangue com o vermelho de Adão, com essa ideia de que Adão não tinha sangue, realmente não tem nenhum endosso bíblico do Espírito de Profecia e nenhum teólogo que eu tenha estudado e pesquisado e ouvido, jamais isso na minha vida, nos meus 58 anos de evangelho, nunca ouvi falar um negócio desse. Olha que eu já vi um bocado de coisa, mas isso para mim foi novidade. Então, a ideia de que o pecado o sangue significa pecado. Né? Então, e aí ele usa alguns textos bíblicos para dizer que o sangue é o pecado. Veja só, Isaías, quando fala do pecado, Isaías capítulo 1, verso 18, diz assim, na realidade o verso 18 e 19. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, se tornarão como a lã. Então veja só, aqui ele faz uma literalização. Existe uma coisa muito clara na Escritura e na língua portuguesa, nas línguas da humanidade, chamada figura de linguagem. Então, quando Deus diz que os pecados, assim que eles possam ser como escarlata, vermelhos como sangue, né, eles tornarão brancos e puros, não quer dizer que o pecado é literalmente sangue, ou sangue é literalmente pecado. Quando, por exemplo, ele usa em outros lugares o exemplo do sangue de Abel que foi derramado, porque o sangue do teu irmão clama desde a terra. Como se o sangue falasse, como se o sangue clamasse literalmente. Então, quando você não entende hebraico, porque aplicou indevidamente o hebraico, e quando você não entende a língua portuguesa e a língua humana, e o que é figura, nós temos cerca de 35 figuras de linguagem, metáfora, metonime, e várias delas. Existe uma figura chamada prosopopeia, ou personificação. É quando você pega um objeto, um ser inanimado, e você atribui àquilo valores de vida de um ser vivo. Então, essa figura de linguagem, veja só como é incoerente dizer que o sangue é o pecado, porque Jesus disse, ainda que eles sejam vermelhos, como a escarlata, como o sangue e tudo mais, os seus pecados, se transformarão como a lã. O sangue de ninguém se transforma em lã. O sangue de ninguém se transforma em neve. Então, dizer que a purificação do pecado é a transformação do sangue vermelho em neve ou em lã também é uma incoerência da língua. Seria totalmente inapropriado. Então, a gente precisa compreender que essa figura de linguagem é uma expressão, mas não uma concepção literal. Né? O pecado, quando ele diz assim, por exemplo, Davi fala, né, nos Salmos, em pecado me concebeu minha mãe. Ele diz assim, então, o pecado veio de Adão de geração em geração, e Davi foi concebido, e esse repasse do pecado de ser humano para ser humano é através do sangue. Veja só, isso é uma interpretação que não tem nenhuma justificativa bíblica, essa genética, como se o pecado fosse genético. Aí quando você vê o próprio profeta Ezequiel falando que o pecado de um pai não passa para o filho, mas cada um é responsável pelo próprio pecado, e toda alma que pecar, essa morrerá. Então, ou seja, embora nós herdamos a natureza pecaminosa, e a natureza pecaminosa tem a ver com a estrutura emocional, psicológica, física, tudo é a natureza humana. O ser humano como tudo, não só o seu sangue, nós temos uma natureza pecaminosa que é herdada por sermos da natureza humana. Mas não literalmente no sangue o pecado é passado de geração a geração. Porque o pecado ocorre não na corrente sanguínea, mas o pecado ocorre no coração e na mente. É onde ele se processa. Então, você vai encontrar dezenas de textos na Bíblia, Deus falando, filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, eu quero transformar a tua mente, transformar-te pela renovação da vossa mente. Então, não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados nos lugares espirituais. Então, a luta espiritual, a luta contra o pecado, não é uma luta sanguínea. Efésios fala isso, Paulo fala isso. Não é contra a carne e sangue que temos que lutar. Então, dizer que o pecado está no nosso sangue é contradizer o que Paulo disse,
que não é contra carne e sangue que nós temos que lutar? Então, é bem interessante a gente compreender isso. Então, aqui algumas reflexões nesse sentido, né? Primeiro, o significado do pecado é o próprio sangue, como afirma o irmão. Isso não é bíblico, porque o significado do sangue na Bíblia é vida e não pecado. Então, quando você vai para o livro de Levítico, capítulo 17, verso 14, deixa eu ler aqui, ó, veja só. Então, a gente não pode ficar inventando coisa que a Bíblia não diz. Levítico, capítulo 17, verso 14, diz exatamente o contrário do que o irmão afirma. Diz assim, Levítico 17, verso 14. Porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas, vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, e todo aquele que comer será eliminado. Então, o pecado, o sangue não é pecado, o sangue é vida. Então, como é que o indivíduo diz que o sangue não simplesmente carrega o pecado, mas ele é literalmente o pecado? Ele faz essa afirmação categoricamente várias vezes, que o pecado é o próprio sangue. Então, o pecado não é algo materializado, meus amados. O pecado é algo conceitual, ele se materializa nos atos do ser humano, na mente, do coração do homem, mas não é algo palpável como o sangue. Então, isso é minimizar a malignidade, a grandiosidade e a desgraça do que é o pecado. Né? E contrariar o que a Bíblia diz, que o sangue não é pecado, o sangue é vida. E Deus restringiu o consumo do sangue, porque exatamente ele é isso. Então é preciso compreender isso, né? Quando essas figuras de linguagem apresentadas na Bíblia, especialmente a prosopopeia e a personificação, não é? Que quando usa isso em relação ao sangue ou a qualquer uma outra coisa. Outra coisa que o irmão cita é o ritual do santuário. O ritual do santuário ele era elaborado todo no sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Então toda aquela simbologia, aquele derramamento de sangue de animais, apontava para o sangue de Jesus. O sangue de animais não salvava ninguém. No Antigo Testamento não era o derramamento do sangue de animais que redimia ou que remia o pecado de alguém. Aquilo tudo apontava para o sangue de Jesus. E então, essa ideia é uma ideia parecida com a ideia católica da transubstanciação. Qual que é a doutrina da transubstanciação católica? Eles dizem que quando a pessoa come a hóstia e bebe o vinho, ele está comendo literalmente o corpo de Cristo, bebendo literalmente o sangue de Cristo. Isso chama-se transubstanciação. Então, quando eu materializo naqueles emblemas o corpo e o sangue de Cristo, essa é uma doutrina antibíblica, apócrifa, não é realmente da Escritura Sagrada, porque o corpo e o sangue representados pelos filhos são símbolos, não há literalidade naquilo. Então, quando eu falo que o sangue do ser humano é o pecado, carrega o pecado, é onde Jesus carregou o sangue, eu estou fazendo uma espécie de transubstanciação do sangue, do pecado para o sangue. Isso é católico, isso não é bíblico. Então, o conceito é o mesmo. É muito perigoso isso, é muito perigoso. O irmão afirma, então é entender que todo aquele ritual do santuário era uma linguagem simbólica, figurativa, para apontar para realidades maiores, que são descritas em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 13. Então, a realidade do sangue de Jesus derramado. Né? A realidade do sangue de Jesus derramado. Uma outra coisa que ele diz que o sangue que carregamos em nós é o pecado dentro de nós. Meus amados, o sangue, o pecado não é algo palpável, líquido dentro do ser humano. O pecado é algo concreto, embora conceitual, na natureza, no coração, na mente do homem como um todo. É por isso que a Bíblia fala o corpo do pecado. O corpo do pecado é o ser humano como um todo. Toda alma que pecar, essa morrerá. Né? Não simplesmente porque tem a natureza contaminada. Ele diz que não tem como tirar o pecado de nós, pois morreríamos, pois o pecado é o sangue. Então, o homem continua vivo por causa do pecado, e não por causa do dom da vida em Cristo. É um absurdo isso, né?
Então, se tirar o sangue, nós morremos, porque o sangue é o pecado. Então, se tirar o pecado, nós morremos. O contrário, o pecado é morte e não vida. Então, dizer que o pecado é sangue é uma ideia antibíblica, porque o sangue é vida, o sangue de Jesus é vida eterna. Então, eu dizer que se eu tirar o pecado, o indivíduo morre porque ele tirou o pecado, então eu estou atribuindo ao pecado o dom da vida e não ao dom de Deus. Veja a contradição bíblica, né? Uma outra coisa, ele diz que quando nós, na menstruação, a mulher, quando está menstruada, no Antigo Testamento, ela tinha um período de purificação, né? Então, depois daquele período, cessava a purificação, cessava a contaminação, ela voltava a ser pura. Veja, aquilo ali não tem nada a ver com contaminação moral. Era uma contaminação física. Então, era uma lei sanitária. Não tinha nada a ver com lei de salvação, de experiência, de plano de redenção. Aquilo, assim como outras leis que cuidavam da saúde, né? As leis de higiene. Então, o cuidado com a menstruação, numa época que não tinha um sistema de limpeza do deserto, não tinha modos como tem hoje e tantas outras coisas, então tinha que ter alguns cuidados. Então havia essas leis de saúde, mas não tinha nada a ver com pecado, aquilo ali, então a aplicação totalmente indevida. Uma outra coisa que ele coloca aqui para tentar dizer que o pecado era o sangue e que para Jesus poder perdoar os nossos pecados, o pecado tinha que sair dele. Ele dá dois exemplos, que é lá no Getsemane, quando as gotas de suor de Jesus se transformam em gotas de sangue. Então, Jesus estava expelindo o pecado. E quando Jesus... Então, vamos primeiro esse aqui. Então, não precisa ir muito, é só você fazer uma pesquisa simples na internet ou em algum livro de teologia. O que aconteceu fisiologicamente com Jesus lá no Getsemane? Então, aquilo é chamado de hematidrose. O que é a hematidrose? É uma reação fisiológica a uma pressão psicológica, mental, física muito forte. Então, você vai encontrar nos relatos da ciência várias pessoas que tiveram a mesma experiência, que tiveram as suas gotas de sangue transformadas, as gotas de suor transformadas em sangue. Então, isso é uma reação fisiológica a uma tensão muito grande. Não tem nada a ver com pecado saindo. Então, é anticientífica, antibíblica, antiteológica essa interpretação. Então, você vai para qualquer comentário bíblico sobre o fato do que aconteceu com Jesus na sua tensão do Getsemane, que é uma explicação científica para isso. Era uma pressão emocional, psicológica por causa do fardo dos nossos pecados, mas não era pecado saindo dele. E Jesus não foi o único. Tem vários registros na história de pessoas que passaram pela experiência. E depois dessa pressão grande que ele passou, ele vai para a cruz. E quando ele está ali sendo crucificado, a Escritura diz que o soldado perfurou o lado de Jesus e saiu água e sangue. Água e sangue. Veja, Jesus vinha de um choque hipovolêmico. A tensão, a pressão muito grande. E a ciência também explica isso. Isso é chamado de derrame pericárdico e derrame pleural, onde mistura água e sangue, e na perfuração saem os dois, água e sangue. Então existe uma explicação científica clara e simples para o que aconteceu fisiologicamente com Jesus. Não tinha nada a ver com o pecado saindo de Jesus para ele poder voltar para o céu num corpo sem pecado, um corpo sem sangue, um corpo sem pecado. Então, existe uma incompreensão na explicação que o irmão coloca aqui sobre o assunto do sangue de Adão, do sangue de Jesus, que Jesus, sendo o segundo Adão, ele acabou entrando no mundo com o pecado, mas ele precisava tirar o pecado para poder assumir o céu novamente. Então, você não vai encontrar essa explicação em lugar nenhum na Bíblia, nos profecias, nos teólogos. Eu não sei de onde o irmão tirou essas ideias, mas elas não têm nenhuma justificativa. Outra coisa, veja só. A Bíblia diz que carne e sangue não entram no céu. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. O que significa isso? Carne e sangue não entram no céu. Qual é o significado da expressão carne e sangue? Você vai encontrar em alguns outros textos bíblicos, além de Coríntios, essa ideia de carne e sangue. Por exemplo, eu citei Efésios capítulo 6, verso 12,
quando Paulo diz que não é contra a carne e o sangue que nós temos que lutar. Veja, quando ele usa a expressão carne e sangue aqui, ele não está falando de questões fisiológicas, biológicas. Gálatas capítulo 1, verso 16, também Paulo diz, olha, eu não vim pregar para vocês motivados pela carne e o sangue. Jesus também fala em Mateus 16, verso 17, sobre a questão da carne e do sangue. Então, aqueles que são de Deus herdam o céu, são nascidos não da carne e do sangue, mas são nascidos do Espírito. Então, veja só, a expressão carne e sangue significa o quê? É a condição humana no estado de pecado. É isso que significa carne e sangue. E para a gente poder entrar no reino de Deus, nós vamos ter que passar pela restauração, pela renovação, pela transformação desse corpo pecaminoso, carnal, desse corpo sujeito à mortalidade, num corpo incorruptível, num corpo sem pecado, num corpo glorioso. Então, essa expressão corpo glorioso, que nós encontramos na Escritura Sagrada, em Filipenses capítulo 3, 21, é o corpo que vamos. Mas esse corpo glorioso, como é que é esse corpo glorioso? É um corpo sem sangue? Então, quando você vai para Adão, não há evidência nenhuma que Adão tenha sido criado sem sangue. Muito pelo contrário. Adão foi criado do jeito que nós somos. Cristo, quando foi ressuscitou, que a mulher foi tocar nele, ele disse, não me toque, porque eu não subi ao Pai ainda, não significa que ele não tivesse, muito pelo contrário, não tivesse corpo físico, só que era um corpo sem pecado. Tanto é que quando Tomé chegou perto dele, ele falou assim, toca aqui, toca aqui. Então, por quê? Porque Jesus estava ali em carne e osso, em sangue, corpo físico. Então, a literalidade do corpo físico de Jesus, durante a sua passagem terrestre, antes e depois da ressurreição, não existe distinção. A literalidade do corpo de Adão, antes e depois do pecado, não existe nenhuma referência bíblica que haja distinção. Outra coisa, veja só, Moisés, Enoque, Elias, as primícias dos que ressuscitaram quando Jesus ascendeu aos céus, essas pessoas que estão no céu estão com o corpo como? Aonde é que existe alguma referência na Bíblia que essas pessoas que foram tiveram um escoamento do seu sangue para poder ir para o céu? Então veja só, Enoque, do jeito que estava andando na terra, a Bíblia diz que ele foi trasladado. Elias também. Moisés foi ressuscitado. E os que ressuscitaram. Então não existe nenhuma referência dos que estão, dessa pequena representação que hoje já está no céu, que eles estão lá sem sangue. Eles estão com um corpo glorioso, mas não há nenhuma evidência que houve uma hemodiálise, troca de sangue para qualquer outro tipo de produto. Isso é uma inferência, isso é uma dedução, isso é uma percepção que não tem nenhuma constatação bíblica, né? Eu só queria ler aqui um texto, 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 2, 24, veja só. Eu acho que a gente tem que ter uma visão do todo, né, quando a gente pensa em 2 Pedro 2. Cadê aqui? Não, perdão, é 1 Pedro 2, 24. O texto diz, ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então veja só, quando a Bíblia fala sobre o nosso corpo, que ele levou em seu corpo os nossos pecados. Veja só, ele levou em seu corpo os nossos pecados. Não está dizendo que ele levou no seu sangue os nossos pecados, era em seu corpo. Ah, mas o sangue está dentro do corpo. Mas ele derramou o seu precioso e santo sangue, não é? Por causa dos nossos pecados, por nós, em nosso favor. Então veja só, ao derramar o seu sangue, chegar à conclusão que Jesus ficou sem sangue e agora houve um processo de purificação que havia água, é desconhecer teologia, é desconhecer fisiologia, ciência, Bíblia, Espírito e profecia. É desconsiderar, não é nem desconhecer, é desconsiderar. E o que os mais simples leitores da Bíblia e os mais profundos teólogos têm a dizer sobre o assunto. Então, meus queridos, não há nenhuma contradição entre o sangue de Adão, o meu sangue e o sangue de Cristo. O sangue é vida.
Não há nenhuma contradição entre a minha natureza pecaminosa e a natureza de Adão depois do pecado e a nossa natureza restaurada em Cristo Jesus. O Deus, quando criou o homem, ele criou o homem com um projeto de existência. A centelha de vida do homem é vinda de Deus, quando Deus diz até que o pó volte à terra como era e o fôlego de vida, o Espírito volte a Deus que o deu. O que nos mantém vivo, embora o sangue seja o símbolo da vida, e no sangue está a vida, mas o que mantém o ser humano vivo de fato é Deus. Sempre foi. Antes do pecado, durante essa fase do pecado, pós-pecado, a existência do universo é gerada em Deus, é mantida por Deus. Deus é o criador e o mantenedor da vida. O pecado entrou e comprometeu tudo isso. E o pecado não é algo que nós possamos tocar e apalpar ou derramar. O pecado é a essência do diabo, do mal, de tudo que é ruim no homem. E a gente tem que olhar para isso e confiar no sangue de Jesus, que purifica não só o meu sangue, mas me purifica como um todo. Porque carne e sangue não entra no céu. Mas esse corpo restaurado pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, poderá entrar, o meu e o seu. Então vamos na frente aí, que Deus abençoe o nosso irmão, possa refletir, os que ouviram essa reflexão, e confiamos plenamente no sangue de Jesus que purifica.